E aí, galera dos nonos anos, vamos para o vídeo da semana 6, parte 2. Como a semana está com questões bastante longas de história, muitos textos, bastante imagem intercortando os textos, a gente preferiu fazer 2 vídeos para ficar mais fácil, não ficar muito longo, muito extenso, e eu poder falar com vocês de uma forma mais tranquila, menos corrida. Então, as questões 3 e 4 vai ser o foco dessa parte 2 do vídeo da semana 6 dos nonos anos. Então, ele começa falando, né, do modo artesanal de fazer o queijo em Minas Gerais. Então, tem um texto, tem uma imagem, aliás, 2 imagens, né, mostrando a senhora lá produzindo, amassando o queijo lá, fazendo o preparo do queijo, colocando lá o coalho, e depois o queijo, uma outra imagem ao lado, mostrando, né, os queijos ali da forminha, ali apurando, na fase terminal. Muito bem. Depois ele vem e pede para a gente ler um pequeno texto, uma pequena reportagem da Folha de São Paulo, que fala como que o queijo mineiro se transformou num patrimônio cultural do Brasil, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Então, meus queridos, logo em seguida ele faz a seguinte pergunta: dos desenhos, né, das figuras que estão abaixo, qual aquela que tem a ver com o tipo de patrimônio que está relacionado no texto do queijo de Minas? Então, para poder a gente saber como é que resolve, eu tenho que ter em mente o seguinte: basicamente, nós podemos dividir o patrimônio cultural em 2 partes, de 2 maneiras. Ou ele é um patrimônio material, ou ele é um patrimônio imaterial. O que a gente considera como patrimônio material? É tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso pegar, que eu sei exatamente que ele é uma coisa extremamente concreta. Imaterial é algo assim que eu posso ouvir, que eu posso ver, mas eu não tenho como tocar, entendeu? Eu não tenho como pegar naquilo. O queijo mineiro virou patrimônio cultural, mas ele é uma, uma, uma receita, ele é uma receita. Receita é a prática de fazer ali o queijo, né? É uma coisa assim muito. Você não tem como você materializar aquela receita. A receita, o jeito de fazer, todo o procedimento de fazer o queijo é uma coisa assim que não dá para você pegar, certo? É como eu ensinar para você algo, contar algo para você que assim você pela maneira como é falado, você consegue entender, mas não tem como você pegar naquilo, transformar aquilo em uma coisa extremamente concreta, como se fosse uma parede. Beleza? Então, desses desenhos que estão aqui, qual tem a ver com o mesmo tipo de patrimônio em que se encaixa o queijo mineiro? O queijo mineiro, o queijo em si, ele é um patrimônio material, porque eu posso pegar no queijo, mas o queijo só ficou daquele jeito porque ele tem uma receita, ele tem um jeito, ele tem um procedimento de fazer. E é esse procedimento que é que é imaterial, que eu não consigo tocá-lo, ele é uma coisa assim que não é concreta. Então, qual dessas imagens tem o mesmo jeito o mesmo perfil de patrimônio que o queijo mineiro? Depois vem um texto falando dos congadeiros de Minas. Nós sabemos que Minas Gerais, muitas cidades mineiras até hoje conservam, né, as velhas e tradicionais congadas, essa manifestação cultural que, na verdade, é um pouco da mistura da cultura africana com a cultura cristã católica trazido pelos portugueses. Aí logo abaixo vem uma imagem de santo, certo? Na qual ele mostra um São Benedito, né, muito cultuado, um santo católico, mas muito cultuado pelos negros que vieram para o Brasil como escravos, justamente pela identidade da questão da etnia. São Benedito era, né, também um santo afrodescendente.
daí a identidade muito grande dos negros com esse santo católico. E aí ele vem e fala de um texto onde ele faz a seguinte observação. A Igreja Católica, ela usou muito dos santos durante o período da mineração, porque Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro, se transformou no maior centro populacional do Brasil. Veio gente de todos os cantos para cá. E a Igreja Católica, ela foi muito forte, ela foi muito atuante aqui nas Minas Gerais, durante o período da mineração. Porque tinha branco, mas tinha uma população de negros escravos muito grande, que passaram a ser trazidos da África para trabalhar nas minas de ouro e diamantes e pedras preciosas. Qual que era o objetivo? A pergunta dele é o seguinte: por que a Igreja Católica ela fez um trabalho imenso através dos santos aqui nas Minas Gerais na época da mineração? O que a Igreja Católica queria? Né? O que ela pretendia em usar os santos, principalmente os santos como São Benedito, que era negro? O que ela pretendia com esse trabalho? Usar os santos, porque o santo era o modelo, né, de vida, de cristão a ser seguido. Então, São Benedito se tornou um santo muito popular. A Igreja Católica usou muito dele, mas usou muito dele no sentido de divulgar as suas virtudes, o fato de ele ser um cristão fervoroso. Para quê? A Igreja Católica tinha interesse de atingir um grupo da população mineira em especial. Né? Nós sabemos que os negros, por exemplo, eles vinham da África, cada grupo vinha de uma região diferente da África, era uma estratégia até, porque cada região da África falava uma língua diferente, então eles misturavam esses escravos na mesma fazenda, então eles acabavam falando línguas diferentes, um não entendia o outro, dificultava a união deles para uma possível revolta. Mas eles traziam consigo não só os seus idiomas próprios, mas também traziam crenças religiosas muito próprias da África e que a Igreja Católica, obviamente, não aceitava. Então, por que a Igreja Católica passou a usar tanto assim? A quem a Igreja Católica queria converter através do culto intenso às imagens de santo até hoje, né? Nós temos aí festas em todas as cidades do interior de Minas, ou na maioria das cidades de Minas, de homenagem ao padroeiro, né? Onde tem barraquinhas, tem doces, tem quitutes, tem procissão, tem no dia da procissão, o santo vem no mandor super lindo, maravilhoso. Então isso vem lá do século XVIII, onde a Igreja Católica queria cada vez mais converter um número grande de pessoas ao catolicismo. Mas exatamente que grupo que vivia aqui em Minas Gerais que a Igreja Católica queria converter? Muito bem, são essas então as questões de histórias da parte 2 dessa semana 6. Um abraço e até a semana que vem.